E se existisse um plano prático, realista e pensado especialmente para o cenário brasileiro, com todas as suas crises e também as suas oportunidades? Pois é exatamente isso que a gente vai detalhar agora. Olha só, esse número na tela é o nosso alvo, R$ 50.000. E olha, isso aqui não é nem um sonho distante não. É um objetivo claro que, como vamos ver, é totalmente alcançável com a estratégia certa. Então, vamos pensar nesse valor como uma meta para os próximos 5 anos. O que esses 50 mil representam, afinal? É bem mais do que só dinheiro, né? É um passo concreto em direção a um objetivo maior, seja ele qual for. E é exatamente para isso que este plano foi pensado. É como se fosse um mapa, sabe? E a parte mais importante é que a estrutura dele foi toda desenhada para ser, olha, bem robusta, para aguentar as turbulências que a gente conhece tão bem na economia brasileira. Bom, a base de toda essa estratégia é o que a gente chama de estrutura das três caixinhas. Imagina a fundação de um prédio, sabe? Bem construída, segura e, como diz aí, a prova de Brasil. A lógica é bem simples, na verdade. Primeiro, a caixinha A azul, é a nossa proteção, a segurança total. Depois, a caixinha B, a verde, é o crescimento, a base que vai construir o património. E por último, a caixinha C, a amarela, é a da oportunidade, que funciona como uma carta na manga anticrise. Cada uma tem um papel fundamental. Beleza, então. Agora vamos mergulhar em cada uma dessas caixinhas para entender direitinho o que tem dentro e como elas funcionam juntas. Vamos começar pelo alicerce de tudo, né? A caixinha A. Pensa nela como uma armadura mesmo, um escudo que protege todo o patrimônio. É a famosa reserva de emergência. Aqui, o papo é um só: segurança absoluta. O dinheiro precisa estar totalmente seguro e disponível a qualquer momento para cobrir qualquer imprevisto, tipo uma emergência de saúde ou uma perda de renda. A meta aqui é juntar algo entre 15 e 20 mil reais. Mas onde a gente coloca esse dinheiro? As opções mais seguras e diretas são o Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária, aqueles que rendem pelo menos 100% do CDI. São investimentos fáceis de encontrar em qualquer banco grande ou corretora, sem complicação, direto ao ponto. Ok, com a nossa armadura pronta, com a proteção garantida, a gente pode ir para o motor do plano, né? Aquilo que vai fazer o dinheiro trabalhar de verdade. Essa é a caixinha B, focada no crescimento, mas de forma conservadora. Agora a missão muda um pouco. O objetivo aqui é fazer o patrimônio crescer de forma consistente, mas sem correr grandes riscos. E a grande sacada é usar a nosso favor uma coisa que o Brasil tem de sobra: juros altos. A meta para essa caixinha é ter entre 20 e 25 mil reais. E como a gente faz isso na prática? A estratégia aqui é buscar CDBs que paguem de 110% a 130% do CDI, com prazos um pouco mais longos, de 2 a 5 anos. Outras opções excelentes são as LCIs e LCAs, que têm aquela vantagem de serem isentas de imposto de renda, e títulos como o Tesouro Pré-fixado para travar uma boa taxa e o IPCA+, que protege da inflação. A ideia é garantir bons retornos por mais tempo. E agora a gente chega na caixinha que eu diria que é a mais estratégica de todas, a que realmente faz esse plano ser diferente e robusto. É a caixinha C, a caixinha anticrise e de oportunidades. Essa caixinha, olha, ela foi feita para ganhar dinheiro na turbulência. Ela tem um objetivo duplo. Primeiro, proteger o patrimônio contra a desvalorização da nossa moeda e, ao mesmo tempo, permitir que a gente aproveite aquelas oportunidades que só aparecem quando o mercado está em baixa, sabe? A meta aqui é ter entre 10 e 15 mil reais. Para conseguir isso, claro, a gente precisa diversificar um pouco mais. O Tesouro IPCA+, ainda é fundamental aqui, mas a gente adiciona uma parte em fundos imobiliários sólidos e também em ETFs. ETFs, resumindo, são pacotes de ativos que facilitam muito a vida, como o BOVA11 para investir na Bolsa Brasileira de uma vez e o IVVB11 para ter exposição ao mercado americano. É a dose certa de diversificação inteligente. Muito bem, a estrutura está montada, as caixinhas definidas. Mas e aí? Como é que a gente bota dinheiro nisso todo mês? Vamos ver o plano de ação mensal. É aqui que a gente vê a mágica da consistência. Para garantir os 50 mil, um aporte de 600 a 700 reais por mês já daria conta do recado. Mas com o plano que a gente está sugerindo aqui, de R$ 1.000 por mês, o resultado pode saltar para casa dos 70, 80, até 90 mil reais. A meta não é só batida, ela é superada com folga.
Beleza? Mas como é que a gente divide esses R$ 1.000? A sugestão é a seguinte: 30%, que dá R$ 300, vão direto para a caixinha de emergência até ela ficar cheia. 45%, ou R$ 450, vão para o crescimento. E os 25% que sobram, R$ 250, vão para a caixinha anticrise. É uma distribuição bem inteligente e equilibrada. Só que a gente está no Brasil, né? Então, a gente precisa de um plano B para os solavancos da economia. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias anti-choque que são essenciais para a gente navegar nessas nossas conhecidas turbulências. Olha, são 3 passos bem simples, mas que fazem uma diferença enorme. O primeiro passo é o seguinte: trave os juros altos. Quando aparecerem aqueles CDBs pagando mais de 120% do CDI por um prazo longo, é a hora de aproveitar. Segundo, mantenha a liquidez. Deixar uns 20% do dinheiro em algo que possa ser resgatado na hora permite aproveitar as pechinchas que só aparecem em momentos de crise. E terceiro, se proteja sempre da inflação com Tesouro IPCA+, e LCIs/LCAs de longo prazo. Isso garante o poder de compra lá na frente. Ok, então, seguindo tudo isso, o que é que acontece no final? Qual é o resultado? É aqui que a gente vê o verdadeiro poder de juntar consistência com uma estratégia bem definida. Vamos pensar no pior cenário possível, sendo bem pessimista mesmo. Mesmo com crises e com os juros caindo, o resultado final ainda fica acima da meta inicial. A gente está falando de mais de R$ 55 mil. Isso só mostra o quanto o plano é sólido, o quanto ele é resiliente. Mas sendo realista, o resultado mais provável, se o plano for seguido direitinho, é bem mais expressivo. Algo ali na casa dos R$ 80 mil, ou até mais. É a prova de que, com disciplina e a estratégia certa, o resultado não só acontece, ele surpreende, e muito. E tudo isso nos leva a uma conclusão bem clara. Ter um plano transforma a incerteza da jornada financeira em uma conquista que a gente pode ver e prever. A estratégia está toda aqui, detalhada. A única pergunta que fica agora é: qual vai ser o primeiro passo?